Hoje eu vou falar um pouco sobre o naturalismo. Seu marco inicial foi em 1881, na Europa, com a obra Germinal de Emily Durkheim. Essa obra retrata uma família que trabalhava numa mina de carvão e que vivia num cortiço, onde é considerado um ambiente decadente. Em relação às características, o naturalismo ele faz total oposição ao romantismo. Por que, Júlia? Porque ele não faz a idealização da realidade. O mundo do conto de fadas não faz parte do naturalismo. Tal obra literária é considerada o avanço ou progresso do realismo, porque sempre vai tratar a realidade da forma mais fiel possível. São as características do naturalismo, vale ressaltar a linguagem simples e regional, uma sociedade preconceituosa, temas de patologia social, um foco crítico, como também uma análise do comportamento dos personagens. O naturalismo sofreu fortes influências de teorias científicas que dominavam o cenário europeu. São elas o positivismo, darwinismo e socialismo. O autor se comporta como se fosse um cientista. Ele busca compreender os fenômenos sociais como se fosse um experimento. Por isso, é narrado de modo impessoal e busca compreender teses científicas deterministas. Por exemplo, aquela que diz que o homem é o produto de 3 forças. Quais forças são? Raça, meio e instinto. A conclusão a que podemos chegar a partir dessa teoria é que o comportamento humano está relacionado ao meio no qual vivemos. Nesse período literário, os personagens e cenários são mostrados em sua miséria material e moral. Eu vou falar sobre o naturalismo brasileiro. Seguindo a linha do naturalismo europeu, os nossos autores começaram a usar seus romances para fazer uma análise sobre a sociedade brasileira, uma coisa que era bem diferente de outros autores, que usavam seus romances só para entreter a classe média. Um dos principais representantes, se não o principal deles, foi Aloysio de Azevedo. Ele fez várias obras, como Casa de Pensão, O Mulato e O Cortiço. O Cortiço foi provavelmente inspirado em um dos cortiços mais famosos do Rio de Janeiro, conhecido como Cabeça de Porco, que teve sua demolição em 1893, dando início ao processo de favelização dos morros cariocas. Bom, hoje irei falar um pouco do resumo das características do naturalismo. As características do naturalismo seguem os ideais do realismo, ou seja, estão relacionados com a percepção da realidade. No entanto, trata-se de um realismo mais exagerado e que abrange, sobretudo, os problemas da realidade social e de seus personagens. Suas características consistem na visão biológica do mundo, ou seja, baseia no darwinismo, que para Darwin o ser humano é resultado de um processo de evolução, animalismo e isomorfismo, análise social e determinismo. O determinismo apresenta 3 tópicos: no meio ambiente, da hereditariedade e do instinto. Ou seja, como vimos aqui, prevalência do instinto, que significa o homem que por herança contém instintos mais fortes que sua razão. Por mais desenvolvida que seja, inevitavelmente esses instintos acabarão por se manifestar em forma de comportamentos sociais, como violência, luxúria, crime e etc. No meio ambiente, o homem é produto do meio em que vive, mero reflexo do ambiente no qual se insere. Da hereditariedade é um fator preponderante da constituição da personalidade humana. O temperamento era considerado tanto na ciência da época como na escola naturalista, uma herança que determinava o caráter do homem. O naturalismo também consiste na patologia, ou seja, o romance naturalista apresenta personagens patológicos, personalidades mórbidas, anômalas, doentias e anormais. Possui também uma crítica social explícita, diferentemente do realista, que estabelecia sua crítica implicitamente, ou seja, por meio de insinuações. O naturalista a exteriorizava de forma implacável, mostra a verdade crua. E o descritivismo. O escritor naturalista usa uma forma excessivamente descritiva para atingir a verossimilhança.
Bom, o que mais destacou do naturalismo foi Aloysio Azevedo. Aloysio possui uma vasta obra literária. Ele escreveu contos, crônicas, romances, críticas, novelas e peças literárias. Suas principais obras foram O Mulato, O Cortiço, livro de referência do naturalismo brasileiro. Suas principais características das suas obras são a linguagem simples e regional, foco na realidade cotidiana, retrato da sociedade e crítica social, personagens simples e degradados, descrição minuciosa e narrativa lenta, temas de patologia social. Ou seja, é a ausência da normalidade de uma instituição, organização. Porém, a obra que mais destacou foi O Cortiço. A obra fala a vida das pessoas simples em O Cortiço, que é uma habilitação coletiva do Rio de Janeiro. O Cortiço tem suas principais características: uma linguagem agressiva e permeada por termos científicos, cenas representarem toda a sua sordidez, sujeira e podridão, denúncia da degradação social que o ambiente mórbido causa às pessoas, ou seja, o determinismo. Eu vou falar um pouco sobre o Cortiço, o melhor do naturalismo brasileiro. Ele era um personagem com alma. O Cortiço é a grande personagem do romance, tem vida própria ao arrastar todos para a degradação. O autor tentava provar que o meio social condicionava e determinava o comportamento do ser humano. Uma galeria de tipos forma o retrato social do Brasil da época. Soldados imigrantes italianos, homossexuais, capoeiristas, nomes e dramas. O Cortiço é o romance mais representativo do naturalismo brasileiro. A obra, metáfora da sociedade brasileira do final do século XIX, focaliza o nascimento e o crescimento dos cortiços, o símbolo do aparecimento da classe operária e explora no Brasil, e a oposição entre burguesia e o proletariado. Uma de suas principais características era a priorização da coletividade e não do indivíduo.